Pessoal, antes da gente começar, quero convidar vocês a ouvir um recado do querido Silva Barbosa, que veio ao Rabiscos falar sobre a premiação Mar que Arrebenta, prêmio promovido pela editora A Relique, que está com as inscrições abertas e vai selecionar romances inéditos de autores e autoras residentes em Pernambuco. Vamos lá ouvir o recadinho. Oi, pessoal, aqui quem fala é Silva Barbosa, da editora Relique, e eu tenho um recado para você. Estamos com inscrições abertas para a quarta edição do Prêmio Mar que Arrebenta de Literatura, até o dia 31 de março. Essa premiação é voltada para o gênero romance e a gente pretende selecionar até 4 obras inéditas escritas por autores ou autoras residentes em cada uma das 4 mesorregiões aqui do estado, que é Sertão, Agreste, Mata, Pernambucana e região metropolitana do Recife. Para mais informações sobre o prêmio, tem um link no nosso perfil no Instagram, @areliqueeditora. Lá vai estar o edital completo e a ficha de inscrição. Então, se você é romancista, tem um romance inédito e mora aqui em Pernambuco, não deixe de se inscrever e ajudar também a gente a divulgar esse prêmio para que a gente tenha sempre obras de qualidade premiadas. Então é isso. Obrigado, Tadeu, pelo espaço e sucesso aqui no Rabiscos. Olá, eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast literário Rabiscos. Tudo bom, Jéssica Balbino? Olá, Tadeu, tudo bem e você? Tudo ótimo agora. Seu primeira participação em 2026. Primeira participação de 2026. Quer dizer, Peguei, mas na não época da falei. Dalmone foi esse ano, então. É verdade, é que já estava gravado, mas assim, gravado. vir para gravar em 2026 é a primeira vez. Isso Então, aí. estamos estreando aí, em fevereiro chegamos. E é isso, então se você está chegando até nós por conta do professor Davidson, por conta do tema, convida a conhecer o Rabiscos. A gente está com um programa muito legal e esse ano já teve o episódio que está no YouTube com a Dalmone, que fala sobre colorismo, é uma artista plástica incrível. E também está no ar o episódio com o Leonardo Tonos, que é um professor brasileiro. Ele dá aula em Sorbonne, na França, e ele tem a pesquisa dele sobre imigração, sobre pessoas em situação de refúgio. Foi um papo muito legal. Convido a conhecer, que vale muito a pena. Deixamos um beijo para você no episódio passado, já. Você, por motivos pessoais, aí não pôde participar. Ouvi, não consegui participar, mas o Leonardo Tonos, um querido, livro belíssimo. Fica muito essa dica aí para quem tá chegando agora, volte, né? E ouça também o episódio dele. E lembrar que esse ano a gente vai ter muitas novidades aqui no Rabiscos. Mas também pedir para o pessoal seguir a gente, recomendar, compartilhar, deixar aquele like, aquela estrelinha, aquela avaliação, mandar para os amigos, fazer a gente chegar para mais gente, porque é sempre importante espalhar a palavra aí da literatura, né? É isso, então. Se estiver ouvindo pelo Spotify, pelo Deezer, Amazon Podcast, pelo Audible, ajuda o nosso corre aí. Esse ano o Rabiscos fazendo 80 anos. 80 não, 8 anos. Eu amei, tomara que faça, entendo. Meu lado Eu acho que advogado dificilmente falou. estaremos aqui, mas. Eu Mas acho que eu se não quem tô sabe, né? mas Eu acho que, assim, por uma questão, né, de matemática mesmo, de lógica, de expectativa de vida, eu acho que a gente não vai durar tudo isso. Mas eu espero que quem pegue esse bastão aí leve adiante. Espero que faça eu esse acho que eu ano. acho que eu dei uma exagerada um pouquinho a mais do que é o ano real, que é 8, né? Eu acho que talvez um pouquinho, deu uma passadinha aí, foi um pouquinho a mais. Mas 8 anos é quase 80 para trabalhando com A Ana tá literatura, aqui né? do meu lado rachando de rir. O que desgasta a gente em 8 anos e o empenho, a força, né? Eu acho que é isso, é Exercendo. 80 anos em 8, é isso que eu quis dizer. A psicanálise A explica. gente entrou no método do JK aqui, de 80 anos em 8 aqui, Davidson, que também é psicanalista, entendeu tudo nesse ato. Ô, Jéssica, eu vou deixar no ar então, se a semana que vem, que é carnaval, vai ter ou não Rabisco. Estamos pensando ainda. A gente está decidindo, porque é muita coisa. Tem que decidir o Amadá, se vai ter ou não, tem que ler se vai rebolar a rabo ou não. Tá tudo muito confuso ainda. Vamos pensar, porque também são muitas emoções. Tá acontecendo tudo ao mesmo tempo, né? Big Brother, show do Bad Bunny, tudo, muita coisa, muita efervescência, né? No mundo. Bad Bunny A gente só tá dando dando conta. aula, né?
show lá no. Aula de geografia. Então, excelente, né? O show do Super Bowl. Eu- E aí tem muita coisa, né? Assim, pra gente lidar, fica difícil pensar num programa carnavalescos, mas a nossa audiência podia falar aí se quer ou não, né? Vê aí, a gente tá pensando num episódio Então, ó, então raiz. você que é um ouvinte assíduo, se a semana que vem a gente não aparecer, a gente volta pós-carnaval. Senão, a gente aparece. Qualquer coisa, estamos por aí. De repente, a gente grava do bloquinho mesmo. É isso, a gente faz um episódio carnavalesco. A gente nunca fez um episódio sobre samba aí, ó. Pode ser uma boa. Não, eu acho que pode ser um episódio legal. Vamos pensar nisso. A gente ainda tem alguns dias. Temos 3 dias antes de cair. É isso então, faça as mãos Vamos da trabalhar na casa. sexta. Quem que tá na nossa Claro. casa hoje? Hoje a gente está recebendo aqui o professor Davidson Cepini, que é professor, escritor e pesquisador, idealizador do projeto Remissão pela Leitura, que é desenvolvido em Poços de Caldas, né, em parceria com a PUC Minas, e o nosso presídio local aqui, e é um projeto que acontece há mais de uma década, né, e agora o Davidson está lançando um livro, né, que são os 10 anos de remissão, leituras e escritas em cárcere, e aí ele vai contar a trajetória desse projeto, que é um registro acadêmico, mas também um registro sociocultural aí, de como esse projeto pode não só ajudar na remissão, mas também humanizando, né, as pessoas que estão encarceradas e tudo mais, e é um tema que está bastante em alta, né, depois que o nosso ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso aí pela trama golpista, e foi revelada uma lista de livros que foi autorizado, né, ele a fazer a leitura, e ele pediu depois para entrar nesse projeto de leitura para remissão de pena, então isso foi um assunto bastante conversado e tudo mais, né? Quando o presidente Lula também esteve preso, levantou-se um debate, né? Porque ele leu muito durante o período do cárcere, então acho que figuras, né? Quando públicas presas levantam esse debate, acho que é um bom momento para lançar esse livro, Davidson. Então seja muito bem-vindo aqui à nossa cozinha, ao nosso Rabiscos, para a gente falar um pouco desse conceito aí de ressocialização e da importância da leitura, né? Nada mais propício do que a gente que trabalha aqui com literatura e pensa nas suas diferentes formas, falar sobre isso. Eu sei que o Tadeu foi voluntário, né, do projeto também durante um tempo através da OAB. Eu já fui no presídio algumas vezes fazer reportagens sobre o projeto e também com alguns artistas levar um pouco de literatura e de hip hop, né, e tentar fazer algumas atividades nesse sentido. Então, acho muito legal. Seja muito bem-vindo, professor Davidson. Obrigado, Jéssica, Tadeu. Eu estou lembrando aqui da fala da Dalmone, né? Quando ela falou que, né, o programa ou ele é muito bom ou é maravilhoso, né? Então, inclusive o dela foi maravilhoso, né? Então, eu me sinto muito honrado de poder participar, né? Tanta gente aí importante que passou por aqui, tantas obras. Então, foi para mim, está sendo muito, muito bacana, né? Poder fazer parte dessa história do Rabiscos aí. Estou muito lisonjeado, muito feliz. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado, professor. Obrigada. Prazer enorme também de te receber. O tema me interessa muito, né? Eu sempre trabalhei com direitos humanos desde que eu me formei. Fui aluno, né, do professor Davidson também. E trabalhei nesse projeto de remissão por um tempo. E eu queria justamente começar o nosso papo a partir daí, assim, né? Partindo do pressuposto que o projeto de remissão pela leitura reduz a pena para os presos que estão condenados através de uma leitura, através de uma comprovação mediante resenha. Como que foi assim o começo da sua jornada? O que você lembra da sua primeira entrada no presídio como educador? Qual que foram as sensações que você teve? Os silêncios? Como que foi o seu primeiro contato, assim, professor? Eu sempre falo, gosto de frisar, né, que esse projeto ele começou por acaso, né? Eu sempre, e eu falo isso no livro, né, eu sempre gostei de projeto de extensão na universidade, né, já comecei lá participando do Universidade Solitária, né, Solidária, né, na época da Ruth Cardoso, depois o projeto Rondon,
A gente foi para o Nordeste, foi para o Norte, mas eu tinha vontade de fazer um projeto aqui em Poços de Caldas, né? E eu pensava sempre em leitura, né? Por ser um leitor, por gostar muito da literatura, fui professor de literatura, né? No colégio, então, só que ó, a gente vai por onde? Pelas escolas, né? Só que, por incrível que pareça, nas escolas não tem muita. As escolas que eu fui não queriam muito projeto de leitura. E foi aí que eu entrei em contato com, através de uma reportagem mesmo, de televisão, que existia essa possibilidade, né, de ter um projeto dentro do presídio que daria, então, essa remissão de pena. Aí procurei o presídio, na época aqui, 2014, estava um pouco tumultuado o presídio, nem consegui chegar, até que em 2015 uma nova tentativa deu certo. E foi assim, né, meio que no improviso, a gente não sabia como é que funcionava muito bem, começamos com 6 leitores, e eles chegavam algemados, né? E aí a gente falava, pô, mas assim não vai dar, algemado, vai ter que tirar essa algema, mas pode tirar, não pode tirar. E aí começou assim, né? Só que aí o pessoal começou a falar dentro do presídio sobre isso. Olha, tem professor aqui, tem um projeto. E aí muita gente quis participar. E foi aí que eu levei para a PUC, né? E tive lá o apoio da pró-reitoria, da biblioteca. A gente começou, aí transformamos isso num projeto de extensão. E aí foi tomando corpo, né, foi levando os alunos, né, mas começou assim timidamente, vamos dizer assim, né, com poucas pessoas e sem saber muito como desenvolver. Aí nós fomos aos poucos melhorando, né, a qualidade do projeto. Trabalhar com o direito penal, com o direito penitenciário, né, que a gente fala, com o sistema penitenciário em si, é muito difícil, por conta do aval da sociedade. A sociedade tende a ver a pessoa presa como um inimigo, né, como uma figura que não merece nenhum direito. E eu lembro que já me ocorreu quando eu estava no projeto, de pessoas falarem assim: "Ah, vocês ficam indo lá levando livro para preso, preso não tem que fazer nada, preso tem que sofrer, vocês querem que ele leia para remir a pena". E eu fico pensando assim, o quanto a sociedade entende que o sistema penitenciário não é um problema dela, sempre acha que é um problema do outro, mas é um problema que ela quer que seja eliminado, falta a humanidade. Eu não falo só o campo conservador não, porque a gente tem também o campo progressista da esquerda, que também é muito punitivista, que quando não é com os seus, assim, prega com tanta barbaridade tanto, né. Como que a sociedade recebeu, professor, disso? Só antes da Japa falar, só para amarrar essa sua primeira resposta. Então, nós tivemos muitos problemas, né, então, ao mesmo tempo que toda vez que isso era porque a gente fazia algumas campanhas, né, para arrecadar livro, para arrecadar, às vezes, algum material de higiene para os presos, então, sempre os comentários, tinha gente que concordava, né, que achava que era uma boa ideia, né, pensando aí na saída dessa pessoa do presídio, como que ela ia voltar para a sociedade, mas tivemos muitas críticas também nesse sentido, né, que nós deveríamos, que a gente protegendo presos, né, tá trazendo, levando privilégios. Então, a gente sempre conviveu. Eu até conto no livro um caso que foi muito marcante, que tinha um rapaz lá que ele lia muito e fazia muitas resenhas, e quando chegou lá a imprensa para fazer uma reportagem, queriam falar, eu indiquei esse rapaz, só que eu não sabia qual era o crime que ele tinha cometido, porque a gente não trabalha dessa maneira, eu não chego lá perguntando, né, quem é, o que ele fez, né, a gente atende a pessoa como leitor, né, eu não vou ficar perguntando, né, mas só que ele tinha cometido um crime bem complexo aqui em Poços de Caldas, um crime hediondo, né, então quando ele foi para a imprensa, falou, aí caíram matando assim no projeto, né, que como que a gente dava voz para uma pessoa daquela e tal, só que eu nem sabia o que o rapaz tinha feito, né, depois que eu fiquei sabendo, né. Então, a gente sempre lida com essas questões, Tadeu, né, de pessoas que apoiam, que veem um pouquinho além, né, dessa visão mais imediatista, da punição, do castigo, mas tem muita gente que realmente não concorda com esse tipo de trabalho, né.
Davidson, você tá falando isso e eu fiquei pensando que sim, né, tem um juízo de valor que é feito em cima, né, das pessoas que estão encarceradas, né, e aí eu acho que falta, inclusive, assim, uma leitura, né, falta, inclusive, sei lá, ter lido Angela Davis, falta ter passado por leituras que são antipunitivistas para entender, né, que você ficar punindo a pessoa não vai ressocializar, né, e que um dos objetivos, inclusive, do encarceramento deveria ser a ressocialização, né, e não a punição única e exclusivamente pelo crime cometido. Então, é bem complexo, né, eu sempre fico pensando nisso e, além, né, assim, a leitura, ela não, né, não deve ser considerado esse privilégio, né, assim, ela é uma coisa do dia a dia, né, então se a gente pensar né, que nós estamos aqui, somos leitores e tudo mais, e a gente inclusive batalha muito para que outras pessoas também possam ter acesso e possam se tornar leitoras, porque não as pessoas que estão encarceradas terem isso no dia a dia. E eu acho importante explicar que tem um limite de resenhas também que podem ser entregues, não as resenhas podem ser infinitas, né? Mas assim, o limite da remissão tem um limite de remissão. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, esse aspecto técnico, porque nem todo mundo sabe como funciona o projeto, e aí a pessoa pensa que, sei lá, a pessoa está encarcerada e ela não faz nenhuma outra atividade, ela pode ler compulsivamente e entregar 3 resenhas por dia, e em um ano ela vai cumprir toda a pena, e não é assim que funciona. Então, se você puder explicar essa parte técnica, eu acho que é importante também. Então, a legislação vigente, ela permite que o preso, né, ele leia um livro e faça uma resenha por mês, né? Então, são 12 resenhas por ano, 4 dias de remissão por livro, né? Então, é um número relativamente baixo, né, por ano, que ele pode remir, né? Mas que é aquela história, né? Para quem está preso, faz muita diferença, né? Nós tivemos muitos casos aí de pessoas que estavam mesmo faltando poucos dias, né, para sair e se beneficiaram, né, mas a intenção maior do projeto é realmente que as pessoas se tornem leitoras, né? Então ele entra no projeto pela remissão, mas muito, igual você falou aí, né, a leitura é infinita. Então eles fazem a resenha do mês, mas depois querem mais livros para ler, continuam lendo, inclusive fazendo outras resenhas, né? Mas sabem dessa limitação aí, né, técnica de que não é para fazer à vontade, né? Então, quatro dias por mês. Isso é Por exemplo. importante falar mesmo, porque agora que teve esse rebuliço aí por conta do Bolsonaro ter esse direito, por ser um condenado, né, que fique claro, muitas pessoas acham que é isso que a Jéssica falou, é limitado, então é só o preso ficar lendo o dia inteiro, ele vai ser solto rápido. É importante que se diga qual que é a verdade do projeto, não é? Ninguém vai ter uma pena absurdamente reduzida por conta da leitura, mas o ócio dentro do presídio, né, quem já entrou em presídio, eu já entrei algumas vezes, já tive situações muito tensas dentro do presídio, trabalhando com direitos humanos, o ser humano encarcerado, o ser humano à toa, né? Ele tem um cheiro próprio, ele tem um jeito de falar muito próprio, que é desumano em tantas medidas, assim, né? Eu acompanho o trabalho da APAC aqui na cidade, que está sendo instaurado, que é um centro de ressocialização. Os meus pais trabalham muitos anos com isso, e eu acredito que o lance da remissão é justamente humanizar o preso a ponto dele entender que há outros mundos possíveis. A literatura faz isso, né? Por muito tempo no mundo não se podia viajar com a velocidade que a gente viaja, não se podia ter tecnologia, né? Você pega aí há 200 anos, por exemplo, e a leitura era a janela do mundo. Através da leitura as pessoas entendiam que havia outros mundos, outros sentimentos. Até para usar um termo gasto aqui, né? Mas a empatia que a gente tem com o outro vem muito do lugar da leitura, porque se você vê um lado da história, você passa a simpatizar com a história daquela pessoa. Quantos livros a gente leu na ótica de um vilão e a gente torceu pelo vilão, porque a gente está conhecendo a história dele, né? Eu acho que o grande barato da literatura é justamente isso, entender que mundos são possíveis e que não apenas aquele mundo, porque às vezes o preso, ele só conheceu um mundo, ele só teve a oportunidade de um mundo. E a literatura, que tem um acesso gratuito, por exemplo, no presídio, ele pode participar de clubes de leitura, em bibliotecas municipais, amplia muito a cabeça. E eu sei porque eu participei do projeto, eu vi de perto também muito isso, né? E muito se fala, professor,
de quais livros podem ser lidos, né? Porque tem uma resistência também. Agora que teve esse reboliço por conta do Jair Bolsonaro, falava assim, mas os livros que eles querem que ele leia são livros de esquerda, são livros socialistas, comunistas, né? Como que funciona a seleção e como que você vê a predileção dos presos pelos temas? A legislação, ela não fala igual foi feito aí com o Bolsonaro, assim, quais livros você vai ler, né? Eu acho que isso aí já é uma outra questão, mas normalmente são livros de literatura, né, livros de ciências, está colocado lá, né, livros de religião também, autoajuda. a- é, Nenhum deles pode ter apologia ao crime, né, ou algum apelo sexual, por exemplo, né? Então, no geral, são livros. é, é, a gente vai pela literatura, mas a gente não impede que o preso, por exemplo, escolha ler autoajuda, entendeu? Eu me lembro de um preso, por exemplo, até eu falo isso no livro, e que eu via que ele ficava na cela ali e não queria participar do projeto. Aí eu chamei, né? Falei, por que você não quer participar, né? Era até um pessoal mais velho, um pouquinho assim, me chamou a atenção. Ele falou assim, porque eu só leio a Bíblia. Eu falei, mas Bíblia não é uma biblioteca? Então tá cheio de livros na Bíblia. Por que você não pega um livro da Bíblia e faz uma resenha? Aí ele animou. Ele falou, opa, pode? Eu falei, pode, ué. Eu lembro que a primeira que ele fez foi um livro de Esther, né? Que ele escolheu lá e fez uma resenha e ficou legal. Então, assim, a gente procura atender o gosto da pessoa dentro do possível, né? Eles pedem alguns livros, a gente às vezes até anota para ver se consegue, né? Então, assim, claro, a gente evita esse tipo de livro que, né, não vamos apologia a crimes ou coisas assim do tipo, né? Mas o restante, agora, tivemos aquele episódio, né, que eu narro no livro, que você deve lembrar, né, do juiz que proibiu, mas aí foi uma coisa um pouco assim, sem uma coerência, né? Ele fez uma lista de livros que não, que imagino que nem ele tinha lido todos os livros que estavam na lista, mas pelo título, por exemplo, ele achava que não era um livro adequado, mas eram livros assim, tipo vampiro, né? Coisa que adolescente lê, O Alto da Barca do Inferno. coisas assim que literatura, e dá É mesmo. inclusive, né? Mas só que pelo título ou pela capa, por exemplo, um desenho, ele acabou fazendo essa lista aí de proibição. Mas no geral, no livro, inclusive, que tem uma parte que é a minha tese de doutorado, né? A gente fez esse apanhado e os livros de literatura superaram realmente em número a escolha. Escolheram mais literatura do que outros gêneros. O Davidson, e como é que é, assim, foi chegar, né, assim, pro pessoal e explicar o projeto, como é que foi a receptividade? Porque eu imagino que, né, dentro de uma cadeia, a gente vai ter pessoas ali que são leitoras, mas também pessoas que nunca leram. Mas, de repente, vem ali a possibilidade de uma distração, de passar o tempo, né, é isso também, né, dessa remissão. Então, como é que foi a receptividade? Como é que foi chegar no presídio de Poços, né, há 10 anos atrás, 11 anos, e dizer, olha, a gente tem um projeto, vocês podem ler, a gente tem aqui uma biblioteca. Como é que o pessoal que estava ali reagiu a isso, né? O que você lembra desse período, desse começo, e o que mudou de lá para hoje, assim, né? Como é que funciona? Hoje eles já chegam sabendo que tem o projeto, eles querem fazer parte, ou ainda tem que ficar tendo essa reapresentação. Como que é esse cotidiano dentro ali do presídio e essa relação com os detentos? Eu lembro que quando nós chegamos, né, houve uma resistência muito grande e uma desconfiança muito grande, porque eu percebi o seguinte: muitos projetos começam nos presídios, mas não vão para frente. Então, era mais uma pessoa chegando com uma proposta que eles achavam que aquilo não ia para frente, né? Não ia durar, ia ser. Aí eu lembro que até eu cheguei e falei: olha, vocês têm que me dar uma oportunidade, né? Tudo bem, inclusive eles falaram: outros professores já passaram aqui com outros projetos, outras pessoas. Eu falei: olha, eu quero uma oportunidade, se vocês toparem, a gente começa, né? Então,
foi bem assim, pessoal bem desconfiado mesmo, né? E aí quando eles viram que eu realmente estava mantendo ali, né? E foi até interessante, porque depois era um projeto de extensão que depois eu resolvi transformar num projeto de pesquisa, né? Foi quando eu comecei meu doutorado na Unesp em Rio Claro. E aí eles começaram, aí eu escutei essa coisa, então é isso, ele é para fazer o doutorado. Então, a hora que ele terminar o doutorado, acaba o projeto, né? E o doutorado aconteceu e o projeto continuou, né? Então foi mais um. O pessoal falou: realmente não era para fazer o doutorado somente, né? E realmente não era, porque eu fui pensar em doutorado depois. Até um colega que falou: eu falei, você precisa de um tema para o doutorado, né? Um professor, o professor Sibelius também, que deve ser conhecido de vocês, né? Aí ele falou: Davidson, mas você quer um tempo para doutorado, se você está com um projeto lá no presídio? Eu falei: nossa, é mesmo. Até ele foi da minha banca, né, na Unesp. Então, sempre tem essa desconfiança, né? Que eles vão ficar, que vai acabar, que eles vão ficar abandonados novamente, né? Então, agora, depois de 10 anos, acho que a gente tem uma credibilidadezinha aí, né? Para poder chegar. E foi expandindo também para outros presídios, né? Andradas foi o primeiro, depois Botelhos, que já fechou, mas aí depois Guaxupé, né? Então a gente está atuando aí, ou pelo menos atuou até agora, né? Em todos esses lugares. Davidson, quando você fala, né, o seu livro é muito, muito legal. Eu, por te conhecer o projeto, foi uma imersão muito bonita. Você traz depoimentos, por exemplo, de pessoas que trabalharam no presídio. E eu queria que você falasse um pouco disso, assim, a rotina dos presos, o que altera, mas, sobretudo, quem trabalha com os presos, né? Porque quem entra no sistema também, no sistema penitenciário, muitas vezes já entra com espírito truculento, né? E eu queria que você contasse também de encontros, eventuais encontros de alguns presos que já cumpriram a pena e te procuraram e se isso vingou fora também do presídio e a sua relação, então, tanto com o pessoal que trabalha sem seus presos, como os presos já soltos, né, libertos. Isso é muito interessante, porque eu percebi que a gente, além de conquistar esse público, que é o público leitor, a gente teve também que conquistar o pessoal que trabalha nas prisões. Porque, como você falou, a prisão, a prioridade na prisão é a segurança, tá, né? Então, a gente entra com uma proposta que envolve educação, né, que envolve leitura, isso não está na prioridade, né? E, inclusive, levanta questões, né, de vulnerabilidade, né? Para onde esse preso vai ser deslocado, quem vai acompanhar a gente quando a gente entra no pavilhão, né? Então a segurança, então a gente precisou conquistar essas pessoas, né, que não viam realmente, muitas delas, né, não são todas, mas muitas delas não viam com bons olhos, né? Às vezes, por exemplo, você tinha o apoio da direção, o apoio do pessoal, né, pedagógico, do presídio, só que o agente mesmo ali, ele trabalha sob uma tensão, né, o agente penitenciário, né? Ele é muito preocupado com a segurança. Então, aos poucos, a gente foi conquistando também esse público, né? E foi dando muito certo, né? Porque eles começaram a perceber, inclusive, uma melhoria do comportamento, né? Eu me lembro que quando tinha a cela feminina aqui em Poços, né? Que era uma cela grande, uma cela. Aí o pessoal começou a falar: olha, mudou muito o comportamento das mulheres, né, presas. Elas até eu fui conversar com uma delas, ela me disse: a gente parou de brigar. Agora a gente está brigando pelos livros e pelos personagens, porque a gente aí não concorda, a gente briga, mas é uma briga boa, né? Não é mais aquela briga né, que tinha. Então, eles começaram a perceber que melhora o comportamento, melhora a visão de mundo, né? Então, a gente acabou conseguindo um apoio muito bom, né? É claro, varia muito de pessoa para pessoa, né? Tem pessoa que realmente é contra e acha que não deveríamos estar lá por isso, mesmo pessoas de dentro, mas eu diria assim que a grande maioria apoia, desde da direção, né? Que é fundamental, porque sem direção, apoio da direção do presídio, a gente não consegue chegar, e também do pessoal, né? Hoje mesmo eu estive no presídio para pegar umas resenhas do mês passado, né? E, nossa, quando a gente chega na portaria lá, né?
as agentes lá, os agentes, ô professor, como é que está? Tudo bem? Está sumido, né? As férias, não sei o quê. Quer dizer, a gente vê assim que criou um clima agradável entre a gente, confiança, né? De poder circular por ali, então é muito legal. Agora, a questão do egresso, né? Muitos casos, inclusive casos de familiares que eu encontrei, uma mãe que disse: olha, o meu filho nunca tinha lido na vida, né? Foi aprender a ler no presídio e agora não quer parar de ler mais, né? Eu tenho que ficar arrumando livro para ele, porque ele quer ler, já saiu de lá, se tornou um leitor, né? Encontrei várias outras pessoas também na rua. A gente não tem muita estatística, assim, sabe? No controle do egresso, porque isso não é o objetivo realmente do projeto, né? Mas a gente tem muitos casos realmente de encontrar pessoas que atestavam, né, a validade e o sucesso do projeto, né? O Davidson, e eu queria saber o que que te faz continuar, assim, com o projeto, porque a gente sabe que em 10 anos a vida da gente muda muito, né, assim, acontece muita coisa no âmbito pessoal, né, manter um projeto, dessa vultosidade por 10 anos, né, que envolve, pesquisa, mas que também envolvia estudantes, porque era um projeto de extensão e tudo mais, demanda muita energia, né, assim, demanda, o nível de trabalho e de dedicação e de investimento libidinal muito grande. E aí eu queria saber para você enquanto pessoa mesmo, né? Não o Davidson profissional que está indo ali, mas o Davidson pessoa física. O que que te faz continuar, né? O que que te faz permanecer no projeto de remissão? O que que te faz voltar do presídio para levar livros e para buscar as resenhas? Então, isso aí é uma questão de análise mesmo, né, Jéssica? Porque é, é uma coisa assim que o pessoal fala, pô, você está mais preso que os presos, né? E é verdade, a gente fica mais preso que os presos, porque a gente não sai, né? Não, tenta fazer umas transições, tenta fazer, agregar pessoas, mas a gente não quer parar, né? Então, eu acho que tem a ver realmente, assim, com um pouco daquilo que a gente acredita, né, em termos de sociedade, né? A gente sabe que 70% das pessoas que estão ali não eram para estar ali, né? São pessoas que, em algum momento, se perderam aí na vida, não cometeram nenhum crime violento, mas tem essa questão do tráfico, né? Tem outras questões, quer dizer, tem um grupo de pessoas ali, vamos dizer assim, de criminosos profissionais que não é o nosso público, né? O nosso público do projeto de leitura é um público que não é o profissional, né? É aquele que a um momento cometeu um crime e está ali cumprindo sua pena e vai sair, né? Então eu acho que é muito isso, sabe? Saber que tem tanta gente que deveria estar preso e não está, né? Deveria estar cumprindo pena e não está, e tem muita gente ali, são jovens, né? Em sua maioria jovens pretos, né? Pobres, mulheres pretas, pobres. Então a gente sabe que tem um público ali que é um público que a gente acredita que, né, está ali, né? Porque os fatores sociais, né, contribuíram muito para isso, e a falta de oportunidade para essas pessoas. Então, a gente acaba criando esse vínculo com essas pessoas, né, e ver que eles gostam, né, do projeto e querem, sentem falta e mandam o recado, né, e quando a gente tem... Porque tem muitos alunos, inclusive, que trabalham lá, né, e que são alunos lá do direito, então, ó, o pessoal tá chamando, tá perguntando lá, você não vai voltar? Né, o pessoal lá cadê a turma, né? Então, ou seja, a gente sente que não realmente não dá para parar. A universidade, você sabe, né? Vocês sabem, ela é muito dinâmica. Então, não é sempre, tem a questão burocrática, tem que aprovar o projeto, né? Tem a questão das verbas, é uma série de coisas. Então, nem sempre as coisas são rápidas, né? São fluidas. Então a gente vai, né, nessa dinâmica aí da gente mesmo, né? Então não dá para ir com os alunos, eu vou sozinho, chamo alguém para ir comigo, né? Estou pensando aqui em outras coisas também, pelas reformulações. Nós estamos aí para ter um presídio grande em Poços de Caldas, né? Que precisa de um projeto como esse, mas eu não sei também se a universidade ela vai conseguir suprir isso, porque tem outros projetos que a universidade precisa contemplar também. Mas eu estou pensando já em outras formas de continuar. Realmente eu não tenho intenção de parar.
A grande magia da ressocialização, né? Como eu disse, eu acabo trabalhando com isso há um tempo, que quem também ressocializa, né? Tem gente que até é contra esse termo ressocializar, né? Que fala que às vezes o preso nunca foi socializado, mas é também o voluntário. Eu vejo isso tanto na PAC quanto no projeto de leitura. Às vezes eu ia lá para o presídio de Boteiros, né, feminino, Uhum. eu ia com estudantes do meu carro, por exemplo, gente que nunca tinha entrado num presídio na vida, nunca tinha trabalhado em projeto social na vida, e eu lembro que voltavam falando, assim, com uma outra visão, por ter ficado uma hora dentro de um presídio tecnicamente organizado, né, ali, pequeno, um presídio feminino. E eu acho que esse lance de a gente conseguir ressocializar o voluntário também, né, a pessoa que doa para o outro, principalmente para um outro tão difícil, porque quando você se doa para um projeto de alguém que está passando fome, sei lá, de uma causa animal, ou de uma pessoa que está vulnerabilidade social, né, correndo risco, é muito mais fácil, né, porque você não é que é fácil, mas é mais fácil do que você falar assim: "Vou dedicar um tempo a pessoas que cometeram crimes, a condenados da justiça", né. Vou tentar entender justamente isso que o senhor falou, por que que pretos e pobres que estão na cadeia, né. E quando você tenta, né, ou ousa a ir por esse caminho, é mais difícil, porque parece que tem mais resistência e tudo mais. E aí eu queria fazer um link com essa reflexão com as resenhas, né. Eu lembro que muita gente me falava assim: "Ah, como é que vocês sabem que a pessoa leu? E se eles inventarem a resenha?" Vocês são rígidos com a correção, né, fala primeiro que não é prova, e a resenha é uma coisa tão incrível, porque cada preso tem uma linguagem muito própria. Tem gente que faz poema, tem gente que desenha no meio do escrito, tem gente que é formal, tem gente que visivelmente não tem quase nada de alfabetização e está lá tentando escrever com aquelas letras bem infantis, pessoas mais velhas, assim. Queria que você falasse um pouco disso, do resultado das leituras, no sentido das resenhas, né? Porque eu lembro que os voluntários se separavam tanto para cada um, para a gente corrigir, ver se a pessoa leu, ou às vezes voltava para o preso, né? Explicasse um pouco isso também e como que você viu nesses tempos todo, né, que virou pesquisa depois, o conteúdo das leituras escritas. Essa questão da institucionalização, né, que você falou, era muito interessante, porque a gente vai muito para lá com essa ideia da socialização. Aí, eu lembro que na época eu comecei a frequentar vários congressos, né, inclusive nós temos um congresso, né, só sobre pesquisa em prisões. Todo ano tem, e eu frequentei vários. E aí a gente vê que o pessoal lá já está em outra pegada. Ninguém fala em ressocialização, fala acabar com as prisões, né? Prisão tem que acabar, né? É o sistema falido, é Sistema evidente. falido, não resolve A gente é a nada, não favor funciona também. nada. E aí a gente falou, pô, mas então esse negócio de ressocialização, como você falou, né? Como é que eu vou socializar quem nunca foi socializado, né? Então a ideia realmente já que todo mundo vai sair, né? O Brasil não tem pena de morte nem prisão perpétua, né? A pessoa vai sair de lá. Então que ela consiga sair de lá com uma outra perspectiva. E a gente acredita na leitura. E a gente vê isso nas resenhas, né? Como você falou, quer dizer, no livro eu trago várias resenhas, né? Que eu selecionei na época do doutorado. São várias fitas aí dos presos, de presas, né? E que eles mostram essa percepção, né, da leitura. Como você falou, tem poemas, tem desenhos, né? E tem uma linguagem própria, porque o que acontece? O que chama mais atenção nessa história? É que o preso ele começa a escrever, mas de repente ele está escrevendo a história dele. Ele mistura a história dele com a história do livro. Ele faz uma coisa interessantíssima, né? Que criar parece que uma outra história em cima daquela história. E ele traz, né, como se aquele personagem de repente fosse ele, né, ou alguém da família dele que estivesse falando com ele. É muito interessante. No livro tem algumas, né, interessantes, mas tem tantas outras, né? Então a gente vive muito essa dinâmica, né, do preso ou da mulher presa, né, de poder contar a sua história na história do outro. E é claro, quando você vai conversar com essas pessoas, você vê o tanto que a história dessas pessoas é uma história sofrida, né? Então, quer dizer, mulheres ali que se tacavam às vezes nas escritas, aí a gente ia conversar e você vê, pô, por que ela está ali? Então você tem uma história de abuso na infância, você tem uma história, né, de ser cooptada, né,
pelo tráfico, né, pelo crime. Só que aí, nesse ponto, o Estado não aparece, né? O Estado aparece na hora que a pessoa comete um crime, e aí o Estado aparece para privar essa pessoa de liberdade, né? E continuar o ciclo, né? Porque os filhos dessa pessoa ficam na rua, que também vão ser cooptados, né? Então, ou seja, eu acho que é isso que deixa a gente assim impactado. Fala, pô, precisa parar isso, esse ciclo tem que ser quebrado, a gente precisa, né, que essas pessoas não fiquem aqui presas, né? E vão criar os seus filhos, vão buscar oportunidades, né? E que a gente consiga levantar essas oportunidades, seja o Estado, seja a sociedade de uma maneira geral, né? A gente sabe, né, que o encarceramento, na verdade, ele é um projeto, né? Ele é parte de um projeto político, né? Social e político. Em última instância, se prevê a ressocialização, né? A gente está discutindo isso aqui, mas concordo plenamente com o que o pessoal está dizendo aí nos congressos, né, sobre o fim das prisões. Mas para além disso, Davidson, eu trabalhei em alguns projetos não eram de remissão, mas de literatura, em presídios. E muita gente, inclusive, que ministrava oficinas, né? E pessoas que estavam encarceradas e podiam escrever poemas ou contos ou parte das histórias que viraram livros. E aí tem um pessoal de São Paulo que faz um projeto agora, que é um sarau com mulheres que elas fizeram um livro. E agora elas já cumpriram a pena, elas estão em liberdade e elas fazem um sarau a partir desse projeto. É um projeto belíssimo, assim, mas me chama muita atenção isso que você fala, né, desse detento que quer contar a própria história, né, e aí nessas andanças, né, de literatura e de hip hop, nessas vivências, né? E quando esses dois mundos se juntam na minha vida, eu percebo muito isso. Inclusive, tem uma estética, né, da literatura que é chamada de literatura do cárcere, né? E aí a gente tem os livros do Drauzio Varela, mas a gente tem livros de pessoas que passaram, né, pela detenção, pela prisão e publicaram livros e contaram suas próprias histórias, né? Muitos ligados ao massacre do Carandiru, mas não só. Então, existe, né, essa literatura e essas histórias que têm essa ânsia por serem colocadas na rua, né? A gente tem grupos de rap, como era o 509E, né, do Dexter e do Afro X, que foram formados dentro do Carandiru e depois ganharam as ruas também nessa necessidade de contar a própria história, de narrar esse cotidiano. E eu acho isso muito curioso, porque todo mundo tem essa ânsia, né? A gente quer contar a nossa própria história e quer ser ouvido de alguma maneira, e esse ouvido pode ser lido também, né? E aí acho que quando o projeto entra, essa possibilidade de interlocução, inclusive, né? De conhecer outras histórias e fundir com a própria história. Eu queria saber se tem algum caso aqui, né, dessa vivência tua de 10 anos de alguém que escreveu, que levou isso adiante, que publicou alguma coisa, ou se tem alguém que tem essa ideia, que tem esse projeto, porque eu acho isso muito bacana, né? Eu acho que a literatura também traz essa dignidade, né? E publicar um livro sempre foi algo tão restrito às pessoas ditas letradas e com alguns acessos, né, intelectualizados e tudo mais, e né, poucas pessoas imaginam que detentos e ex-detentos possam publicar livros, né, possam ler e publicar livros. E isso acontece, né, e acontece muito. E eu acho que são projetos belíssimos. Então, eu queria saber se isso acontece aqui também. Então, várias pessoas que realmente se destacaram, né, na escrita e na leitura sempre falavam disso. A gente nunca conseguiu materializar isso, efetivar, de publicar um livro. Mesmo porque uma questão aqui do presídio de Poços é a alta rotatividade, né? O presídio de Poços hoje ele não fica com presos condenados, né? O preso passa por aqui até o julgamento, a partir do momento que ele é julgado, ele é transferido. E a gente acaba perdendo contato com essas pessoas. E alguns acabam saindo também, né? E a gente perde contato também. Mas eu me lembro de vários casos de pessoas que falaram, né, que tem vontade, sim, de escrever um livro, de contar essa história,
E é uma coisa que dá para a gente fazer, né? Não sei se aqui em Poços, mas, por exemplo, o Guaxupé, que é um presídio que já mantém pessoas, né, com mais tempo na prisão, né? É uma coisa que eu tenho vontade de fazer, mas ainda não conseguimos efetivar. Mas você tem toda a razão, né? Existe esse desejo de muita gente, e muita gente que tem condição de fazer, né? Tem uma escrita muito interessante, tem, né, e é capaz de fazer, sim. Então, é um projeto também aí que pode ser um desdobramento, né, do projeto de leitura também, a publicação nem que for uma obra coletiva também, né, com vários textos de várias pessoas, né, uma coisa que está no radar aí. Eu lembro que quando eu li algumas resenhas, eu falava para alguns presos assim, eu falava: "Nossa, gostei muito, você devia escrever mais", assim. E é curioso, né, porque quando você escreve sob pressão também, né, que a resenha de certa forma é uma pressão, né, ela tem um mês para ler o livro e fazer a resenha. Às vezes surgem coisas que ela mesma passa a se conhecer, né. E você, Davidson, você conseguiu condensar no seu livro, o seu objeto de estudo de um modo muito humano, assim, né. Não ficou como o preso como um espetáculo a ser visto, mas você trouxe os problemas, mostrou a humanidade e como isso se desenvolveu, né? Eu acho que isso ficou muito latente no seu livro. E eu quero que ele circule muito, assim, quando você me falou que ia lançar, eu já queria ele aqui no Rabisco justamente porque eu sei que a gente chega em lugares que tem pessoas que estão querendo montar projeto parecido, ou pessoas que nunca pensaram nisso, mas que agora estão ouvindo, e às vezes, sei lá, tá lá no norte do Brasil, tão longe da gente, fala: "Ah, vou atrás aqui do juiz da execução criminal da minha cidade, do juiz da minha cidade, para tentar fazer", porque eu acho que reverberar esse projeto é um ponto muito positivo, que o projeto, quando a sociedade entende que um preso ressocializado, ele volta melhor, ele sai com uma outra perspectiva de vida, um preso que sai com uma oportunidade de trabalho, por exemplo, a sociedade tende a ganhar, porque já está na cara e já está nos números que um presídio repressivo, uma sociedade muito repressiva e brutal, ela só agrava a criminalidade. Não fosse isso, os Estados Unidos, por exemplo, que é uma das maiores populações carcerárias, não teria criminalidade alta, né? E a gente vê os números indo contra, né? E parabéns por isso também, né? A gente, a gente vai indo para a reta final aqui, já tem mais alguma colocação? Fomos para a sua estante. Eu acho que a gente pode ir para na sua estante. Então é isso, Davidson. Para a gente fechar o nosso papo, a gente tem um quadro aqui chamado Na Sua Estante, onde a gente pergunta algum livro que você possa indicar pra gente, algum livro da sua vida ou algum livro que você acha importante para o papo. Vou indicar o Freud, então, para variar um pouco, né? O Freud, Nossa, assim, na lata, na cara, no duro, lapada seca, assim. Tem que chamar para jantar antes. eu, o Mal-Estar na Civilização, né? É um texto que eu gosto muito, tenho relido aí, até para trabalhar um pouco nas disciplinas, né, que eu leciono, mas é um livro de cabeceira, porque eu acho um livro muito atual, né? Um livro antropológico aí do Freud, em que ele narra aí essa condição humana, né, de passar por situações e propondo algumas soluções, né, a questão da sublimação, por exemplo, que tem a ver com a literatura, com a arte de uma maneira geral, né, eu acho que é um livro que vale a pena, né, não, é uma linguagem tranquila, né, não é um livro para especialistas, é um livro, né, que qualquer pessoa que goste de leitura pode ler e entender e fazer uma reflexão interessante. Eu estou lendo algumas outras coisas também. Eu ganho muito livro, né, para poder o projeto, e aí de vez em quando aparecem algumas coisas muito legais, que aí eu, antes de levar para o presídio, eu gosto de ler, né. Então me apareceu aqui um livro interessante, A Vida Secreta dos Escritores. É um livro de um autor francês, né, Guilherme Isso, né, Guilherme Musso, na verdade, a pronúncia. Então ele ele cria um personagem, né, um escritor que parou de escrever, né, que cansou de escrever, mas só que todo mundo queria que ele continuasse escrevendo. Ele se isola numa ilha, e aí depois tem também uma questão de um crime. É um livro bem interessante. Que legal. Comecei também a leitura do Nobel, né, literatura, que é uma leitura mais densa, né, o Santa Bom, né, que é um livro difícil, né, mas bastante assim cativante, né, um livro que
ele não tem uma linearidade, né? Então, de muita reflexão, uma visão bastante realista e até pessimista também da humanidade, né? Então, acho que são esses dias. E tô lendo também o Walter Ugumãe, né? O Filho de Mil Homens. Eu assisti ao filme antes, mas me deu vontade, eu ganhei o livro, na verdade, né, de Natal, aí tô lendo também, que é uma leitura muito agradável também. Lindíssimo esse livro também. Lindíssimo. Poético, né? Muito poético. Uhum. Bom, muito boas Esse livro dicas. E você? nossa, é muito bonito. Boas dicas. Não, mas ele já mandou um Freud na cara e eu fiquei estarrecida. É, mas achei muito legal. Eu vou indicar o livro desse projeto que eu falei, que é o Sarau Asas Abertas, Mulheres Poetas. Ele é um livro que foi feito pelo pessoal do Poetas do Tietê, que é esse coletivo de poesia que faz sarau na rua e também, né, nos presídios, nas casas de detenção. Fundação Casa e tudo mais, e esse reúne 101 textos de várias mulheres, e é isso, acho que é um livro interessante até para conhecer a escrita por esse lado de dentro e tal. Acho que é um bom livro, assim, uma boa indicação e combina com o papo que a gente teve aqui hoje. Acho que vale conhecer. E você, Tadeu? Fiquei curioso com esse livro aí também. Vou Eu acho que você consultar. vai gostar. Agora o pessoal de casa sabendo que a gente tá colocando nos cards as dicas. Aí fica mais fácil para as pessoas Fica. lembrarem, né? Dos livros que a gente está indicando aqui. Eu vou indicar um livro que eu li quando eu era muito novo. E é um livro que foi o primeiro livro que me fez entender o cárcere de um jeito muito humano, que é o Cartas da Prisão, do Frei Beto. É um livro que ele escreveu dentro da prisão durante a ditadura militar, ele ficou preso alguns anos. E são cartas enviadas à família, aos amigos, né? Textos que têm muito afeto, tem fé também, tem política, tem medo, o modo com que o Frei Beto passou o tempo na cadeia, o que ele fazia. Não é uma leitura fácil, né, como pelo próprio tema, assim, mas é uma literatura muito humana, assim. O Frei Beto fala que ele se escreve para se manter inteiro, para organizar o pensamento dele, para lembrar quem ele é, que muitas vezes o presídio tem esse dom, né, de apagar a identidade das pessoas, né, todo mundo uniformizado, todo mundo muito uniforme. E o Frei Beto fala que escreveu muito esse livro para ele não esquecer quem ele é. A partir do momento que ele fala com as pessoas que ele ama, ou que ele dava até aula fictícia, ele conta que ele dava aula fictícia para alunos imaginários, para poder preparar a aula, para poder ter um tempo falando, né? É uma pessoa muito inteligente também e usou o ócio da prisão para se potencializar. Então é um livro muito bom, chama Cartas da Prisão, do Frei Beto. É incrível esse livro, eu indico sempre. Eu acho que ele conversa muito com o tema também. Ah, valeu, que bom, obrigada. Eu lembrei de um outro que é muito interessante, que é da Nana Queiroz, que é o Presos que Menstruam, que acompanha. É ótimo esse Eu livro, que li, acompanha as mulheres que estão presas e tudo mais, e como é desumanizante, né, o cárcere para mulheres. Então, acho que é uma boa indicação também. Nossa, ótima aqui pra- indicação. Eu sou apaixonado nesse livro. Eu acho ele muito bem escrito. Eu acho ele. Ele é muito bem escrito. Ela é ótima, é uma excelente reportagem, né? Assim, é uma reportagem grande, né? Mas que vai tratar disso, né? E de como é desumanizante, assim, né? De como é essa vida para as mulheres que estão presas. Acho que o Davidson deu uma pincelada aqui, né? De como as mulheres acabam presas na maioria das vezes, né? E muito poucas são por crimes de colarinho branco, né? Ou por grandes, enfim, conglomerados do crime, né? A maioria é, é resultado de uma falha do sistema, assim, né? E que ninguém olha para isso. Então, vale muito a Vinculado pena. aos homens também, né? Aos companheiros. Oi? A mulher presa. Total, completamente, completamente. A maioria vai presa tentando entrar na cadeia com celular e droga para eles, né? Fazer Assim, algum serviço. a maioria ou fica responsável pela boca do lado de fora. E aí lembrei de um outro livro que também é muito bom, que tem relação com isso, que não é com prisão, mas tem relação com o mundo do crime, que é a número 1, da Raquel de Oliveira, que mora no Rio de Janeiro, e ela assumiu uma boca de um namorado que foi morto num confronto Da com a polícia. Rocinha, né? Da Rocinha, ela foi chefe do tráfico durante um tempo na Rocinha. O livro virou filme, tá na Netflix.
Mas também tem o livro da Raquel de Oliveira, que é uma escritora fabulosa, assim. Eu tenho vontade de trazer ela aqui no Rabiscos Sim. também. A gente já tinha falado dela uma vez, de trazer ela aqui. Isso é um papo Vamos bacana. trazê-la porque eu sou apaixonada por ela, e eu acho que o livro dela é um grande livro, assim, para mim ele é o Cidade de Deus, escrito por uma mulher, assim, é o Cidade de Deus pós-Cidade de Deus. Ela é uma Paulo Lins de saia, então eu acho que é, vale muito a pena também conhecer. Enfim, virei uma metralhadora Muitas de dicas. indicação de livro. Vai nem caber no card. A literatura do cárcere é firme aqui, eu li muito, então não vai caber no card, vou parar por aqui. Mas se alguém quiser alguma dica, me chama, É. que eu vou ter vários. E onde que o pessoal te encontra? Como é que o pessoal que está ouvindo quiser comprar seu livro, como é que faz? Então, eu tive uma grata surpresa aí que o livro acabou rápido, né? Olha só. Foi uma edição pequena, mas mesmo assim eu esperava que seria o suficiente aí, né, para essa demanda. Mas a gente fez um lançamento lá na PUC, foi muito legal, né? Muita gente já comprou e outros também pediram, então já está numa segunda reimpressão. Então hoje eu não teria, mas logo vamos ter. Eu acho que a princípio é no Instagram, né? @DavidsonCepini. É o mais fácil de me localizar lá pelo Instagram. E depois a gente já chegando mais vivos, a gente já pode encaminhar, né? Ver uma maneira aí de distribuir e tal. Eu não sou muito bom nessas coisas, né? Não tenho muita prática, mas vou aprendendo aí um pouco. Aí essa primeira remessa foi bem caseira mesmo. Eu mesmo ia lá no correio, postava o pessoal aí que pedia, né? Mas eu acho que daqui para frente talvez a gente possa pensar num outro formato, mas o meu Instagram eu acho que é o meio mais fácil de chegar até mim, assim, para quem quiser trocar uma ideia, conhecer um pouco mais do projeto, do livro. Mas tá sendo uma experiência muito bacana, sabe? Eu estou recebendo um feedback muito bom de pessoas que estão lendo, estão gostando. Essa primeira parte, né, que eu falo da leitura, da importância da leitura É muito também. boa essa primeira parte que você abre o livro. Eu achei ela muito fundamental. Então, né, é assim, uma coisa que me encantou, assim. Eu não sabia que tinha tanta gente falando sobre leitura, né? Tanta gente estudando a leitura e trabalhando a importância da leitura. Então, isso eu fiz questão de deixar no livro, né? Muita coisa da tese eu tirei, obviamente, para não ficar muito acadêmico, mas essa parte teórica eu deixei porque eu achei muito legal, assim, porque é o que a gente precisa entender, né? O quanto a leitura modifica realmente a nossa visão de mundo e o quanto isso é importante para a nossa formação e para a nossa existência, né? Como o Antônio Cândido já falou aí várias vezes, né? Nos textos dele, que o direito à leitura, né? A gente precisa, não pode abrir mão desse direito, né? E a parte ali das resenhas, né? Os depoimentos. Então achei que ficou. Eu tenho recebido um feedback bem interessante, assim, e acho que a gente vai poder divulgar mais aí logo, logo. Também Perfeito, isso. expostos aí, a gente já está fechando também uma mesa lá com a Gisele, né? Vai fazer uma mesa, vai fazer um debate lá e vai trazer também mais exemplares aí. Muito bom. Então está sendo muito legal, estou me sentindo muito bem com todo esse movimento aí. E agradeço mais uma vez vocês por essa oportunidade de estar aqui também falando do livro e tudo bem. Tá muito maravilhoso, o livro tá muito incrível, de verdade. O pessoal que tá ouvindo em casa, fica de olho nas redes sociais, então, do Davidson, que saindo mais ele fala. Eu Já quero. pede pra garantir, É, gente, já garante. Chega depois, é tipo pré-venda, já pede pra garantir. eu quero te parabenizar pelo trabalho, pelo projeto, principalmente por você ter colocado esse livro no mundo, assim. Porque você guardar num centro acadêmico é uma coisa, você guardar para si ou num grupo fechado é outra. Quando você publica um livro, você amplia muito o resultado do seu trabalho, né? E eu quero te agradecer muito, assim, sempre te admirei lá na PUC. Eu sei que você faz uma coisa do coração mesmo, né? Como você mesmo disse, se fosse só pelo projeto do doutorado, você já teria parado e você tá aí, tá colocando a cara no mundo, tá defendendo a sua causa. Eu acho que isso movimenta o mundo de um jeito muito bonito. Parabéns, viu? Obrigado, viu, Tadeu? Eu lembro que você sempre apoiou bastante aí o nosso projeto, né? Eu lembro que uma vez você me chamou lá tava na plateia lá do Filipó, você me chamou, vem cá, senta aqui, fala. Então você sempre foi um apoiador, né? A Jéssica também, esse dia achei, Jéssica, uma reportagem que você fez no YouTube, né? No G1. Sim. Eu achei Fez essa mesmo. reportagem, você foi lá.
Então, vocês são pessoas aí que é um maior prazer falar com vocês, porque vocês, né, realmente sempre apoiaram. Eu sei que é uma coisa verdadeira mesmo, né? Vocês gostam do projeto e foi muito bacana poder falar com vocês hoje. Estou muito Obrigado. feliz. Muito Ah, que obrigado. bom. Boa sorte com o livro, vida longa pro projeto e o que precisar da gente aqui no Rabiscos para divulgar ou qualquer ação, a gente está à disposição, porque a gente é muito entusiasta desse tipo de ação. Então, parabéns pelo projeto em si e agora pelo livro, né? Por concretizar ainda mais a ação no livro e vida longa e todo sucesso do mundo. A gente fica muito feliz saber que a nossa cidade tem também esse projeto que pode ser uma referência também para outras. Então, bora que bora. É isso, então. Muito obrigado. E pelo fim das prisões, pelo fim do das prisões. banditismo. Pelo fim e as prisões, gostei. Pela pessoal de casa, então, semana que vem, ou na outra, semana que vem é carnaval, né, Jéssica? Não sei, vamos deixar um suspense no ar. Não sabemos, a gente tá aí no suspense. Se a gente não voltar no carnaval, a gente volta pós-carnaval de ressaca. É isso. Beleza, então. Beijo a todos. Beijo. Bom dia, boa tarde, boa noite.